Fala pessoal, boa noite. Renato Barros para mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 19 de 1 de 2022. Bom, o pregão hoje, ao contrário de ontem, não teve muita surpresa, ele praticamente andou em um movimento só. Então vamos lá. Ele abriu neste candle aqui. Já foi um candle de 315 pontos com volume confirmando. Então, aqui já poderia caracterizar uma entrada. E por quê? Essa minha linha aqui vem do dia 14, que é uma LTB, uma linha de tendência de baixa. E essa é uma LTA desses fundos anteriores, tá? Então ele formou um padrão gráfico de triângulo. Quando esse candle rompeu com força próximo das duas médias de 200, aqui, e para cima da 50, da 20, da 9, então isso caracteriza uma entrada. Ele estava acima do fechamento do dia anterior, ele rompeu um padrão e ele estava próximo dessas médias. Tá? Esse é um fator muito importante, essa é uma dica muito valiosa. Quando você pega um movimento saindo das médias maiores e das menores, que elas estão próximas e o movimento começa a andar, você provavelmente está pegando um início de movimento. Os trades mais longos, eles normalmente partem desta configuração, que também aconteceu hoje no dólar, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então aqui, galera, esse primeiro candle para mim, para o meu operacional, foi um candle gatilho. Você poderia traçar Fibo de duas formas aqui, tá? Você poderia pegar esse último fundo com esse primeiro topinho aqui, ó, que foi esse candle vermelhinho, tá? Então aqui você projeta primeiro alvo e segundo alvo. O mercado foi exatamente no segundo alvo de Fibo dessa projeção. Tá? E tem uma outra projeção também, que ela é menor. Quando tem esse tipo de entrada, você pode projetar o próprio candle de força. Tá? Então ele teria vindo aqui nos 200%, passou um pouco, obviamente, a gente já sabe, mas teria dado um trade aí de 630 pontos, indo no segundo alvo. Hoje foi um dia muito direcional. Vou chamar a atenção aqui para o setup da média móvel de 9, né, do Larry Williams, que é muito famoso. Quando os preços vão subindo ou descendo, aqui no caso subindo, eles estão em cima da média, você vai segurando o trade. Você pode deixar seu stop atrás da média móvel de 9, não colado, tá? Porque às vezes o preço dá uma beliscada e continua. Então quem fez esse operacional talvez tenha sido estopado aqui, nessa região, perto do final do movimento. Aqui ele passou um pouquinho, mas você sempre tem que dar uma folga, e também tinha VWAP. Então, interessante seria deixar o stop embaixo da VWAP, porque todas as médias estavam ascendentes. Elas estavam na ordem correta, 9, a 20, a 50. Abrindo, galera, abrindo. Quando o movimento começa, as médias elas vão se afastando, tá vendo? A 50 dá 9, a 20 dá 9. Olha o espaço que tem entre elas. Dá 50 para 20 e, de novo, saindo perto das médias maiores de 200. Toda a confluência para um ótimo movimento. Então esse teria sido um primeiro gatilho. Esse pode contar como segundo gatilho, porque se você voltar um pouquinho o gráfico, no dia 14 ele tem um topo mais ou menos aqui que esse candle rompeu. Então tiveram dois gatilhos aqui de entrada. E ele seguiu aqui sempre para cima da VWAP, tá? Aqui foi um novo gatilho que ele fez um descanso, tá, galera? Isso é normal no mercado. Ele faz uma bandeirinha ou faz um triângulo, tá? Ele faz um descanso para continuar a tendência. Então, rompendo essa bandeirinha aqui seria mais um gatilho. E é aquilo que eu falei, se você traçou o Fibo desse pé para cá, ou se você gosta de traçar o Fibo do dia, então você pega
a mínima do candle de abertura, vem aqui nesse primeiro pullback, ó. Opa. Tá? Primeiro alvo, segundo alvo, cravou terceiro alvo de Fibonacci. Foi fácil de carregar essa operação. Como eu postei no history de manhã, foi aqui que eu entrei, eu falei que eu ia explicar o nacional, minha entrada foi essa. Eu não carreguei até o topo aqui, mas eu peguei bastante ponto nesse trade, tá, galera? Depois que ele deu toda essa subida, ele chegou a bater aqui 1.700 pontos. Ele ficou nessa lateralização, tá? Pode ser uma acumulação ou distribuição. Aqui ele até ameaçou um rompimento, mas não foi. Mas é o seguinte, depois que o mercado andou quase 2.000 pontos, aqui não tinha mais nada para fazer, pessoal. Esse foi o trade do dia. Ele até ameaçou aqui, com esse candle rompendo esse topo, e entrou bastante volume, né? Poderia mostrar uma continuidade, mas na verdade ele foi um candle de exaustão. Muitas vezes o movimento termina com um candle forte, com muito volume, que são os players se desfazendo dos últimos contratos deles, daquela tendência, e ele começa a recuar ou lateraliza, como aconteceu aqui. Falando da bandeirinha, ó, aqui ele também fez outra, certo? Quando rompeu, poderia ter feito uma entrada aqui, e aqui também foi uma base, ó. Você pode considerar essa base inteira também, tá? O mercado fica de lado, na hora que rompe, sugere uma possível entrada se você ainda não está no trade. Então, o dia de hoje não tem muito o que falar, foi um dia muito direcional, foi um dia excelente. Vamos lá para o dólar, como eu prometi. O dólar aconteceu a mesma coisa, galera. A mesma coisa. Ele saiu das duas médias móveis de 200, tinha 500 aqui também, com a 9, a 20, a 50 já alinhando para baixo. Então esse primeiro candle ele tentou subir, parou na 500, voltou e já teve esse candle aqui, tá? Como ele ainda estava em cima da 200 aritmética, talvez seria mais plausível aguardar. Quando ele rompeu aqui, aqui seria um gatilho, tá? Este candle aqui, ancorado pela VWAP, tá? As médias para cima, próximo das médias, dando a entender que poderia acontecer um início de movimento. E para ajudar, o índice já abriu aquela porrada para cima, né? Existe uma correlação entre o índice e o dólar. Então aqui seria um gatilho, aqui seria um outro gatilho de entrada, o candle ancorou na média móvel e rompeu o candle anterior. Aqui ele faz uma base, pessoal, como eu acabei de comentar para vocês. Ó. Ele fez um descanso. A hora que rompeu, aqui é um novo gatilho de entrada. Tá? Porque ele ancorou na média móvel de 9, ancorou na média móvel de 20, tinha a VWAP por cima, né, dando esse suporte, e ele fez um candle de força rompendo esse descanso do mercado. Então, um novo gatilho. Se você fosse traçar um Fibo, olha, desse primeiro pivôzinho que formou,
Você poderia ter traçado este Fibo aqui. Tá? Você poderia ter traçado um Fibo no próprio início do mercado para este primeiro pivôzinho aqui. Tá? Olha onde o mercado veio. Ele veio buscar o terceiro alvo de Fibonacci. No finalzinho ele até passou um pouquinho. Foi um dia muito direcional, fácil de operar. Quem gosta de segurar a operação fez um ótimo trade. E vou chamar atenção para a mesma coisa que eu falei no índice, pessoal. Vamos lá. Ele rompeu as duas médias móveis de 200, a 500 estava em cima, a 9, a 20, a 50 se alinhando para baixo, embaixo da VWAP. Início de movimento. Médias próximas, ele dá uma força para um lado, continua indo para esse lado, tendência de grande movimento. Tá? Aqui, ele também poderia ter caracterizado uma entradinha. Ele veio de um candle que corona 9, veio um candle de força rompendo esse topo anterior. Se alguém fez, ele deu uma enrolada, porém no final ele acabou descendo mais um pouquinho, tá? Mas aí a pessoa passou calor, porque demorou, mas ele caiu mais 20 pontos. Aqui, quando ele já ficou enroscado nas médias, aqui não teria mais nada para fazer. Mesma situação do índice, ele deu um grande movimento, depois entrou em lateralidade, tá? Lateralidade. Aqui no finalzinho, ó, ele rompeu, eu não opero mais no final do pregão, eu não gosto de boletar nesse horário, eu gosto de trabalhar até umas 4 no máximo. Então eu não teria feito esse trade. Aqui também, ó, foi um gatilho, saindo da 9, rompendo o topo anterior, candle de força. Passou um calor, tá? Mas se tivesse deixado o stop acima da média móvel de 9, com uma folguinha, como eu falei no índice, não teria sido estopado e o movimento continuou. Então é isso, pessoal. Hoje foi um dia muito bom. Espero que vocês tenham feito ótimos trades. Não tem muito o que falar, porque foi direcional, foi uma direção só. Mercado, uma certa facilidade de operar. E é isso. Amanhã estamos de volta com mais um fechamento de mercado. Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, manda lá no meu vídeo, que assim que eu tiver um tempinho eu respondo. Boa noite e até amanhã.